Abra a sua Bíblia em Neemias, capítulo 1, versículo 1. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1. E hoje eu gostaria de ministrar sobre o tema parecidos com o Pai. Disse comigo, parecidos com o Pai. É bem simples de entender. Ontem estava à mesa e... Fechaste o teu carro, fizeste bem. Desliga o teu telemóvel, por amor de Deus, ok? Mete no silêncio. E ontem estava à mesa e falava, jantava com o meu pai e com o meu filho. E colocou-se em cima da mesa o facto de ambos não gostarem de pastilha elástica, de bala. Assim toda a gente entende, não é? E achei engraçado que nem o neto, nem o avô têm gosto pela pastilha elástica. Inclusive o meu filho dizia, eu detesto pastilha, não consigo, não gosto, nem o cheiro. E o meu pai, da mesma forma, o dizia. Mas não são somente essas parecenças que eu gostaria de partilhar convosco. Sabemos que no mundo existem de pais para filhos, através da genética, através das células, são transmitidas algumas parecenças. Se eu chamar com certeza o meu filho, e vou chamar aqui porque ele pode estar bem perto de mim, Samba Iggy, mas tipo Fast, Furious, a 300 km/h, se ele tirar com máscara, não tem nenhuma parecença, mas se calhar sem máscara, já se consegue identificar algumas parecenças físicas, no rosto, na altura, verdade ou não? Que ele é mais parecido com o pai do que com a mãe. Amém? Talvez a estrutura física, o tamanho do pé, com 12 anos, quase que está idêntico, não está parecido, quase que está igual. O cabelo, a cor, não muito, a cor dos olhos sim, o rosto talvez, a altura também, a dimensão da barriga jamais. Amém? Eu gostaria de pedir aos irmãos que colocassem as fotos. Pode sentar, filho? Obrigado, hein? Algumas parecenças que fui pesquisar na internet de pais que são passadas de pais para filhos. E através destas imagens nós conseguimos ver parecenças que só Deus sabe o porquê, a razão, o motivo de nós as termos. E vemos aqui algumas parecenças: altura, nariz, boca, olhos, orelhas. Pais e filhos quase idênticos, quase gêmeos, irmãos, pai e filhos. Conseguem identificar aqui as parecenças que são transmitidas a nível biológico, a nível terreno. Há algumas semelhanças e é impossível dizer que não é filho, não é familiar ou algo do género. Mas no mundo espiritual não funciona bem assim. Eu não posso dizer que fisicamente sou parecido com Deus. Ou fisicamente sou parecido com Jesus. Posso? Primeiro que tudo será impossível ou muito difícil de comprová-lo. As parecenças naturais, biológicas, são passadas de pai para filho. São vistas através da nossa fisionomia e numa questão natural. Mas como são observadas ou vistas as parecenças que nós temos com Deus? Como é que o nosso próximo ou alguém consegue identificar, bem, tu és parecido com Jesus, tu és parecido com Deus, tu realmente pareces-te com Ele? Como é que nós conseguimos transparecer ou demonstrar, ou melhor, como é que os outros conseguem ver isso em nós? Se eu consigo, ou se as outras pessoas conseguem ver que eu sou parecido com o meu pai através da minha fisionomia, as outras pessoas conseguem ver que eu sou parecido com Jesus através dos nossos comportamentos. As nossas fisionomias, a nossa condição física, ou até mesmo comportamental, alguns comportamentos ou emoções conseguem dizer tu és realmente parecido com tu tens o feitio da tua mãe. Os nossos comportamentos e as nossas atitudes nos revelam
com o Pai, ou nos fazem revelar o Pai nesta terra. E eu gostaria de, sobre este tema, focar-me na passagem de Neemias capítulo 1, que em determinada circunstância da vida, ele revelou que era parecido com Deus, que era filho de Deus. E existem alguns comportamentos neste homem, em determinada circunstância, em determinada posição, que revelam que ele realmente é filho de Deus. Vamos ler. Neemias capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém destruído, fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Diz assim comigo, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante Deus dos céus. É de importância, ou é importante nós falarmos aqui da importância do livro de Neemias e o quão rico este mesmo é. O livro de Neemias fala-nos de liderança, fala-nos da importância ou da forma como devemos liderar alguém, ou um povo, ou uma nação, ou uma igreja. Nos passa alguns princípios de liderança. E tanto na família, como no trabalho, como na igreja, nós podemos extrair deste livro alguns princípios. Então eu quero te dizer nesta manhã que é de suma importância tu saíres deste lugar e se não o leste, leres. Já o leste, voltares a ler. Se não conseguiste entender, procurares diante de Deus o discernimento, pedires a Deus discernimento para entender. É de suma importância nós percebermos que no livro de Neemias ele tem a capacidade de instruir ou de usar em prol de uma causa todos. Ninguém é excluído na construção daqueles muros. É de suma importância que este livro, é de suma importância nós entendermos que através deste livro nós conseguimos aprender ou perceber alguns princípios que nos irão capacitar para lidar com a oposição, com a crítica, com o confronto, com as guerras, sem nunca termos que parar a construção dos nossos sonhos, dos nossos projetos. É possível nós enfrentarmos gigantes, enfrentarmos os nossos inimigos e nunca pararmos a construção dos nossos sonhos e dos nossos projetos. O diabo quer principalmente parar os filhos de Deus. Porque ao parar, deixas de construir algo que honra e glorifica o nome que está acima de todo o nome. Mais do que matar, roubar e destruir, ele também quer te parar. Porque ao parares uma construção, tu deixas de revelar quem o Pai é. Através do crescimento, do nosso relacionamento com os nossos irmãos, nós revelamos quem nós queremos. Através do investimento que nós fazemos no nosso casamento, nós revelamos quem é o nosso Pai. Mesmo perante a pobreza, a tristeza, nós revelamos. Se não pararmos, nós revelamos quem é o nosso Pai. E o livro de Neemias ajuda-nos a entender isso, a perceber, ensina-nos isso. Então, se tu que não leste, faço-te o convite a leres. É necessário também fazermos um contexto histórico e entendermos que este livro é um livro pós-exílico. É necessário entendermos em que condições se encontrava este povo. Ok? É necessário entendermos o estado da nação de Israel, dividida em duas partes, Reino do Norte
e Reino do Sul, Reino do Norte que havia sido conquistado pela Assíria e Reino do Sul conquistado pela Babilônia. Este nome é um nome estranho. Nabucodonosor. Diz assim comigo. Alguns falaram em línguas, mas está tranquilo. Nabucodonosor. Depois de 300 vezes repetir este nome, tenho a certeza que o vais dizer de forma correta. Amém? Então, esta era a condição. Esta era a condição. E tal como havia sido profetizado, e nós podemos ver em Jeremias capítulo 25, versículo 11, que aquela nação iria estar, aqueles homens, aquelas mulheres, aquele povo, aquelas famílias, iriam estar sobre um governo, sobre sobre a prisão psicológica, mental, emocional, durante 70 anos de cativeiro. Aquele povo teve 70 anos cativo, oprimido. E porquê é que eles passaram por isso? Porque se desviaram do caminho de Deus. A identificação, aquilo que os fazia identificar com Deus, aquilo que eles tinham de Deus dentro de si, se havia perdido, derivado à idolatria, aos seus comportamentos que desagradaram o coração de Deus. Mas após esses 70 anos de cativeiro, de tratamento de Deus naquele povo, aquele povo é liberto. É liberto. E foi liberto por quê? Ao contrário dos babilônicos, de Nabucodonosor, que governava ou oprimia o povo na sua nação, o reinado medo-persa oprimia o seu povo nas suas próprias nações. Daí a permissão para eles voltarem à sua terra. Amém? Ok, até aqui toda a gente percebeu? E através do rei Ciro é dada a permissão para eles voltarem à sua terra. Mas esta volta, esta libertação de um suposto cativeiro na terra babilônica é dada em 3 fases. Sendo que a primeira fase, eu não vou esmiuçar as datas, é dada por quem? Por Zorobabel. Segunda fase, por Esdras. E a terceira fase, por Neemias. Todas as fases tiveram um propósito e um objetivo. Sendo que Zorobabel, na reconstrução do templo, por Esdras, o ensino, sendo que Esdras era alguém entendido nas leis de Deus, era um homem que percebia, logo tinha essa responsabilidade, e a responsabilidade dada a Neemias foi a reconstrução das muralhas, dos muros, o levantar das portas. Amém? Mas após estes 70 anos de cativeiro, como estava uma nação? Uma nação que havia sido destruída, uma nação que havia sido invadida, uma nação que havia sido violentada, para além das consequências físicas, até mesmo nas habitações, nas culturas, as suas emoções, a sua fé estava abalada. Eles estavam em extrema pobreza física, económica, mental, espiritual, psicológica. Pensem em alguém derrotado completamente. E é esta a condição que Neemias encontra perante um relato do seu irmão. Lembremos-nos que Neemias nunca havia estado naquela terra. Neemias havia nascido no cativeiro. Tudo aquilo que ele ouviu da parte do seu irmão, não é que ele já tivesse estado no local, visto. Ele sentiu, e a Bíblia diz que ele sentiu, ele chorou, ele intercedeu somente por aquilo que ele havia ouvido, escutado através do irmão, através do seu povo. Então nós conseguimos entender que o afeto de Neemias pelaquela nação, por aquele povo, não se dava somente por experiências vividas no lugar, mas por realmente ele se parecer com Deus. Ele ser parecido com o Pai. As nossas parecenças com Deus nos levam
a sentir a dor do próximo. Mesmo não conhecendo a história do próximo, eu tenho amor ao próximo. E isto revela quem nós somos, com quem nós somos parecidos. Parecidos com o mundo, nós olhamos para nós mesmos. Parecidos com o Pai, nós olhamos para o nosso próximo. Parecidos com o mundo, nós temos interesses próprios. Parecidos com Deus, nós temos interesses comuns. Parecidos com o mundo, olhamos para o nosso umbigo. Parecidos com Deus, olhamos para os corações dos outros. E Neemias teve esse comportamento, estando no lugar cômodo, tendo uma responsabilidade alta, sendo digno de confiança de um rei. Lembremos-nos da ocupação de Neemias no reino. Alguém de confiança, copeiro, alguém que... um lugar de risco, mas alguém de confiança, alguém próximo ao rei. E mesmo estando conformado, ou estando bem localizado, tendo um ordenado top, vivendo numa casa maravilhosa, tendo o melhor carro, a sua preocupação, o seu foco perante um testemunho de desgraça e pobreza foi a preocupação para com a vida do outro. Isso revela a presença de Neemias com Deus. Para entendermos também o papel e a posição de Neemias na reconstrução do templo, é necessário entender que para além da pobreza existente, para além da pobreza existente no lugar, havia também um édito, uma ordem que havia sido dada por Artaxerxes para a não construção ou edificação da cidade. E por que motivo se havia dado essa ordem? Por que motivo havia criado ou dado esse édito? No retorno do povo, houve um confronto entre dois povos, os judeus e os samaritanos. Os samaritanos se prontificaram a ajudar os judeus, mas algo nestes dois povos os fazia entrar em confronto. A sua fé, a sua adoração. Enquanto os samaritanos achavam que está tudo tranquilo, está tudo favorável, muitos deuses, muita adoração, muitos deuses e tal. Não, o povo judeu cria somente num Deus verdadeiro, um Deus todo-poderoso. E não foi permitida por parte dos judeus a ajuda na construção da cidade, do templo e na edificação de um povo. Daí ter sido enviada uma carta por este povo samaritano, onde iria inflamar o coração daquele rei e dessa forma o rei ter dito: não, estão proibidas as construções nessa cidade. Jamais, não quero. E perante a pobreza e perante esta ordem, Neemias se viu estimulado, não obrigado, estimulado a orar, para que as portas dos céus se pudessem abrir. Alguém que é parecido com o Pai na terra, confia que Deus irá suprir em todas as suas necessidades. Tu que és parecido com o Pai aqui nesta terra, confias que o suprimento virá dos céus. Mesmo perante a pobreza que possas passar aqui nesta terra, confiarás que Deus irá suprir. Ele não esteve um dia em oração e choro. Ele não esteve 2 dias, nem 4 dias, nem 5. Ele esteve 4 meses. A Bíblia diz que ele esteve desde o mês Quisleu ao mês Nissan. Certo? Nissan. Ou Nissan, algumas versões dizem Nissan, com 2 S, A-N, e outras dizem Nissan, S-A. 4 meses, mês de Quisleu, de meados de novembro a dezembro,
Mês de Nissan vai até meados de março, abril. 4 meses de jejum, de pranto, de clamor, de choro, de lágrimas, de intercessão, para que as portas dos céus fossem abertas. Alguém parecido com Deus aqui nesta terra revela em quem tem crido, em quem acredita, em quem confia, em quem está a sua vida. A minha vida está nas mãos de Deus. Então, haja o que houver, pobreza, foste negado em algum lugar, foste impedido, confia no Senhor, ora, busca a presença de Deus. Alguém parecido com Deus na terra, confia no Pai que está nos céus. Alguém parecido com Deus nesta terra, não busca os seus próprios interesses, mas sim fazer a vontade de Deus. Repara que ele se prontificou. Repara que ele se deu. Ele nunca tinha estado naquele lugar. Ele olhou para o coração escuta, quando ele diz que chora, quando os irmãos lhe dão o testemunho de como estava a nação, não era só o choro e as lágrimas que são derramadas nos olhos de Neemias, não é só por causa das condições físicas, é também por causa das condições espirituais, daquilo que o povo, ou a forma como o povo estava a lidar com Deus. Qual a posição do povo perante Deus? Que adoração estava a ser dada a Deus? Que louvor estava a ser dado a Deus? O povo estava completamente perdido. E o choro de Neemias é também por causa disso. Neemias estava bem, ele sabia em quem queria, mas também a sua preocupação era para com o próximo e a forma como o próximo estava perante de Deus. Alguém parecido com Deus nesta terra preocupa-se com a vida espiritual do próximo. Como está a vida espiritual do teu próximo? Que adoração o teu próximo tem dado a Deus? Tem dado a Deus? Temos-nos visto isso? Alguém parecido com o Pai está sensível na terra. Vive sensível na terra. Alguém que é parecido com Deus nesta terra é sensível. É sensível às necessidades do próximo. Ontem tivemos uma ação tremenda aqui, nesta cidade. Alguém que se prontificou para estar junto aos supermercados. Alguns até cheios de vergonha, mas estiveram lá. Alguns com a agenda repleta, mas cortaram para estar lá. Há alguns que tinham 1001 coisas para fazer, ou podiam fazer 30.000 coisas, mas preferiram estar lá porque estavam sensíveis à causa, à necessidade do próximo. Foram recolhidos dezenas de quilos de alimentos. Se tiver foto, coloca. Dezenas de quilos. Horas, calor, passaram lá. A sombra durou até ao meio-dia, mas logo depois desapareceu, até às 11, mas veio o meio-dia, a sombra começou a desaparecer e eles banharam-se ali. Em vez de se banhar na praia, banharam-se ali a servir o próximo. E quer dizer, a Bíblia diz que não há recompensa, que nenhum trabalho nesta terra será em vão. Todo aquele trabalho que é feito em prol da obra do Senhor não é feito em vão. E eu gostava de pedir aos irmãos que estiveram lá que ficassem de pé em nome de Jesus. Todos os irmãos que estiveram lá, fica de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de vos parabenizar e dizer que, e frisar isto aqui, neste lugar, que todo o trabalho foi tido por vocês, foram vocês que estiveram lá, foram vocês que dedicaram. Vocês merecem receber honra e nós, como pastores, somos gratos a Deus pelas vossas vidas. Vocês moveram céus e terra naquele lugar, eu creio em nome de Jesus. Vocês revelaram ser parecidos com Deus quando se identificaram com uma causa, quando se identificaram com a necessidade do próximo. E de forma a podermos honrar estes irmãos, eu gostaria que pudéssemos dar uma salva de palmas para eles. Amém? Aleluia, glória a Deus pelas vossas vidas. Deus abençoe, vos encha, vos capacite, em nome de Jesus, encha os vossos celeiros, não vos deixe faltar nada, em nome de Jesus. Podemos ser Neemias
nos dias de hoje. Fomos chamados para ser Neemias nos dias de hoje. Preocupar-nos com o próximo. Investirmos na vida do próximo. E que mais indícios nos passa o livro de Neemias? Através desta passagem, que mais indícios nos revela o livro de Neemias? A sua total dependência de Deus. A sua total dependência de Deus. No antes, no durante e no depois. Lê o livro de Neemias e vês que antes da reconstrução do templo, dos muros onde significam segurança, a segurança daquele povo estava completamente destruída, e naqueles tempos, para que uma cidade pudesse estar protegida, os muros tinham que estar levantados, construídos, e ele investiu no povo, acreditou no povo para que os muros pudessem ser levantados. Durante a construção, nós vimos também que ele confiou em Deus e na provisão de Deus em meio às circunstâncias que ele passou. Ele foi tentado, tentaram-lhe corromper o coração, tentaram-lhe afrontar, mas mesmo assim ele não desistiu. E depois da conclusão da edificação dos muros e do levantar das portas, onde significa a existência de justiça numa cidade, porque antigamente a justiça era feita às portas da cidade, e uma cidade sem portas é como um povo gritar: quem fará justiça por mim? Quem irá julgar por mim? Onde está a minha justiça? E depois dos muros serem levantados, da proteção e dos portões serem levantados e construídos novamente, aquela nação pôde realmente fazer aquilo que era importante: cultuar a Deus. Cultuar a Deus, dando glória, honra àquele que merece glória, àquele que merece honra e louvor. A Bíblia diz-nos que aquele povo se uniu como um só homem no momento da leitura da palavra. Juntemo-nos como um só homem nesta manhã. Imagina juntarmos como um só homem num só lugar para escutar aquilo que realmente nos muda, transforma, edifica. Sabe o que significa juntar-nos num só homem? Não significa que somos iguais ou pensamos de igual forma. Significa que o nosso foco está em um só lugar. Não significa que todos nós pensamos da mesma forma ou cantamos da mesma forma, mas significa que o nosso foco em meio ao culto está só nele. Não importa quantas notificações vou receber no Instagram, o meu foco está nele. Não importa o que tenho para fazer ao almoço, ao jantar, ao pequeno almoço, seja o que for, o meu foco durante o culto está só nele. E é isso que o livro de Neemias nos ensina. E eu nesta manhã gostaria de perguntar: quantos estão aqui que querem ser parecidos com o Pai? Melhor ainda, quantos estão aqui que irão fazer para que sejam parecidos com o Pai? Mas intensifica um pouco mais. Quantos estão aqui que irão fazer para que os outros nos identifiquem com Deus? Amém? Isso vai exigir esforço. Vai exigir dedicação, vai exigir renúncia. Mas eu quero dizer nesta manhã: irá valer a pena. Irá valer a pena. As consequências de Deus virão sobre a tua vida. O cuidado de Deus virá sobre a tua vida. E eu creio que aqui neste lugar estão muitas pessoas que podem testemunhar isso. Todos aqueles que algum dia fizeram renúncia de alguma coisa. Todos aqueles que estão aqui que algum dia negaram fazer alguma coisa. Se humilharam perante alguém. Eu acredito, em nome de Jesus, estão aqui muitos irmãos que podem dizer: Deus me honrou, Deus me capacitou, Deus me abençoou, Deus me honrou em determinado lugar
e em nome de Jesus seja dada toda a honra, toda a glória a Deus. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus.